Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Bezerra de Menezes, que já os recebe, muitos já de maneira presencial, e também todos aqueles que nos assistem pelas plataformas. Nós fizemos parte da equipe que procura divulgar a importância da prática do Evangelho do Lar. O meu nome é Gorete. E o meu nome é Rose. E como em todos os trabalhos da nossa casa, vamos começar com uma prece inicial. Vamos então, por favor, fechando os olhos, agradecendo a Deus por este momento, por estarmos aqui, reunidos junto com os nossos protetores, e que possamos ouvir as palavras necessárias pelas quais viemos aqui buscar entendimento. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, te agradecemos por este momento de crescimento, este momento de apaziguamento do nosso coração, e vamos em frente na nossa caminhada. Obrigada, Pai, que assim seja. Que assim seja. A ideia, então, é que nós possamos compartilhar com vocês de que maneira pode ser feita, então, essa prática do Evangelho do Lar semanalmente em nossos lares. A ideia é que se possa fazer uma breve reflexão sobre uma leitura edificante. No caso, nós sugerimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fizemos de forma sequencial. Mas também, na sequência, a Rose vai conversar conosco, que poderá também ser aberto aleatoriamente. Nesse momento, nós estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E para a nossa reflexão hoje, nos chega o item 18, sob o título Os Órfãos. Meus irmãos, amem os órfãos. Se soubessem o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que existam órfãos, para que nos encorajemos a lhes servir de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre criancinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Aqueles que amparam uma criança abandonada são agradáveis a Deus, porque compreendem e praticam a sua lei. Lembrem-se também, muitas vezes, que a criança que agora socorrem pode ter sido alguém muito querido a vocês em uma encarnação anterior. E se acaso pudessem recordar, a adoção não seria mais um ato de caridade, e sim um dever. Assim, meus amigos, todo aquele que sofre é irmão de vocês e tem direito à caridade que puderem oferecer. Não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão de quem a recebe, pois as suas esmolas são frequentemente bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas, se em casa a doença e a miséria não precisassem dela? Deem delicadamente, acrescentando ao benefício o bem mais precioso de todos, uma palavra de incentivo, uma carícia, um sorriso amigo. Evitem esse ar de proteção que machuca o coração já aflito. Saibam que, ao fazer o bem, estão trabalhando para vocês mesmos e para os seus. O texto, então, que nos chega hoje, nos traz várias reflexões. Fundamentalmente, eu acho que é muito importante a gente pensar que esse item faz parte do capítulo 13, que diz respeito que a vossa mão direita não saiba o que faz que a vossa mão direita não sabe o que faz a vossa mão esquerda, ou ao contrário, enfim, tanto faz. O importante é que ele é um capítulo totalmente destinado à caridade, tanto é assim que os itens que nos antecedem dizem respeito à beneficência, à piedade, que tem muito a ver com a compaixão. E nesse ponto, amparar uma criança que, inicialmente aqui do sentido literal, é desprovida de pai e mãe, é uma das maiores caridades às quais podemos fazer.
Contudo, eu gostaria de ampliar um pouquinho esse conceito de orfandade. Na medida que, como nos diz Joana de Ângelis, todos nós somos órfãos de nós mesmos. Uma orfandade num sentido de ausência de carinho, ausência de proteção, que nós nos devemos a nós, cada um de nós, todos seres humanos. E eu acho muito interessante que, partindo da ideia de que temos um Deus justo, da multiplicidade de existências e de que a lei divina não é a lei da separação, mas a lei do reencontro, muitas vezes a adoção vem justamente como essa possibilidade do reencontro. Não raro ouvimos histórias de mães que, ao olhar para uma criança que aparentemente não tem vínculo nenhum, são totalmente levadas pela paixão e pelo amor, só por aquele olhar e por aquele reencontro. Isso é uma experiência muito linda, né, Rose, que eu acho que é uma bênção que a espiritualidade coloca a cada um de nós. Então, o texto, para nós, diz respeito muito mais do que a caridade material, que, obviamente, é importante, o abrigo, a alimentação, o sustento, mas, fundamentalmente, aquela caridade moral, a caridade do sentimento, a caridade do olhar. E, nesse sentido, essa orfandade, me parece, estar presente em todos os lares e em todas as famílias, muito especialmente nesse momento pela qual toda a humanidade passa. Então, a mensagem que para mim hoje fica é que nós tenhamos esse olhar de compaixão para aquele que se aproxima de nós, que por acaso certamente não o é, mas sim uma necessidade. Né, Rose? Pode continuar. É verdade. Também existe o significado espiritual. Existe o significado espiritual, né? Todos nós, como a Gorete falou, somos, de certa forma, órfãos, né? Qual de nós que não sabe que esses bens que nós temos aqui são um empréstimo de Deus? Né? E qual de nós que é capaz de tirar da nossa fala os pronomes possessivos, meu, teu, né? E qual de nós é capaz de julgar, capaz de não julgar sem ser maledicente? Então, essas palavras de hoje, como disse na prece inicial, nós vamos levar para casa, vamos refletir, nós vamos pensar e acalmar o nosso coração com relação a esses sentimentos, né? Juntar as palavras da Gorete, juntamente com essas, porque a gente sempre olha que o outro é órfão, a gente não, né? Nós também, todos somos. De uma maneira ou de outra, todos nós somos. Então, olhar com mais carinho para essa nossa parte interior, essa nossa sombra, né? Que a gente tanto precisa fazer as pazes durante a encarnação. Então, meus amigos, eu vou explicar, então, agora, como será feito o Evangelho no nosso lar. Em primeiro lugar, a Gorete falou ali que pode ser aleatório ou pode ser sequencial. Aleatório, às vezes, a gente faz, porque a gente sempre, num momento difícil, a gente está esperando a mágica, que caia aquilo que a gente precisa. Mas sequencial também é uma mágica, porque sempre o Evangelho, ele traz a mensagem pela qual estamos precisando, e se naquele momento não estamos precisando, nós vamos precisar um dia. Então, a gente faz uma prece, né? Pede para Deus, vocês se comprometem com o plano espiritual, de que vocês vão, naquele dia, naquela hora, vão ler o Evangelho e vão fazer o Evangelho no lar, que limpa a casa da gente, que nos deixa mais tranquilos. Então, a gente combina com a espiritualidade, tal dia, tal hora. E aí é simples, a gente naquele dia, a gente senta naquela hora, e aí faz uma prece, né, de abertura,
E a prece é uma prece normal, uma prece, uma conversa com um amigo, porque Jesus é nosso amigo, nossos protetores são nossos amigos. Não precisa ser rebuscado, é uma coisa simples, é um pedido, né? E a gente abre aleatório ou sequencial, faz aquela leitura, um parágrafo, 2 parágrafos, né? Não pode ser uma coisa extenuante, né, que canse. E as pessoas que estão ali, se caso quiserem participar, vocês comentem, né? Comentem o que foi lido, o que sentiram, mas nunca no sentido de apontar o defeito do outro, porque todos nós temos as nossas dificuldades. E aquele momento é um momento de confraternização, é um momento em que nós estamos ali, todos buscando a mesma coisa. Não tem ninguém melhor que ninguém. Né? Rose, a propósito, eu acho sempre importante nós frisarmos que é muito importante a gente ler o Evangelho, instruir-nos, né? Porque a gente precisa compreender e a gente vai passar uma vida inteira tentando compreender, porque a cada leitura do Evangelho ela vai ter um significado de acordo com o momento da vida que nós estamos passando. Por isso, ele é efetivamente um grande presente para todos nós, mas mais do que ler, nós precisamos vivenciar o Evangelho. Então, a prática do Evangelho do lar, ela é uma grande oportunidade de nos tornarmos menos distraídos. Porque a vida é tão corrida, que se nós não pararmos uma vez por semana para refletirmos de que maneira o Evangelho pode se aplicar a nossas relações, a vida vai passar e nós só vamos recorrer ao Evangelho quando estivermos doentes, quando estivermos em aflição, que sim, é um grande instrumento. Mas podemos sim, o Evangelho ser uma bússola diária, inclusive de gratidão em nossas vidas. Uma profilaxia, uma profilaxia, uma prevenção, né, para a nossa alegria, para a nossa vida se tornar uma vida mais completa, uma vida mais cheia de coisas boas, assim, no sentido de compreensão. Então, a gente faz aquela leitura, comenta entre as pessoas que estão ali, aí, em seguida, se quiserem deixar um copinho com água, né, para ser bebido durante a semana, para ser uma garrafinha, vocês é que decidam, né? Para vocês verem como todos nós temos esse poder, não precisa só na casa espírita a água ser fluidificada. Vocês podem, todos nós temos isso, sabe? Que quando os bons pensamentos estão e quando a gente está acompanhada desse livro, tudo é possível, né? E aí a gente faz uma prece de fechamento. Eu queria explicar para vocês que às vezes, naquele dia, naquela hora, estamos impossibilitados por um motivo ou outro. A gente, uns minutos antes, um tempinho antes, a gente pede para a espiritualidade licença que nós não vamos poder fazer. Se estamos em outra cidade, podemos fazer. Se estamos em viagem, às vezes até dentro de um ônibus, né, sem ser dirigindo, eu sempre digo, ou dentro de um carro, nós podemos também fazer, né? Então, é uma coisa bem simples e que é de muito valor. Façam para vocês verem o quanto isso vai melhorar a vida de vocês. É uma coisa muito maravilhosa. Ao mesmo tempo, é importante a disciplina na condução da prática do Evangelho do lar. Esse livro, Ceifa de Luz, do Chico Xavier, ele, ao falar da conquista da compaixão, ele nos diz que não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Então, sim, a prática do Evangelho do Lar é um chamamento à lei do trabalho, à lei do esforço.
para que nós, semanalmente, desloquemos na nossa agenda um momento para recebermos Cristo nos nossos lares e, mais do que tudo, dentro dos nossos corações. Verdade. E, então, assim como em nossos lares, a prática do Evangelho do Lar, ela começa com uma prece inicial e finaliza com uma prece final, que agora, nesse momento, então, nós vamos também serenando a nossa mente, para quem se sentir à vontade, fechando os nossos olhos, te agradecendo, Pai, de infinita bondade, pela oportunidade que nos concedes desse momento de reflexão, da oportunidade que nos dás de refletirmos sobre Tuas palavras e, fundamentalmente, sobre Teus exemplos. Que saiamos daqui todos tocados em nossos corações, na medida de nossas necessidades, que tenhamos uma semana iluminada e que tenhamos sempre em mente, Pai querido, de que a caridade é o nosso maior dever. Que tenhamos todos uma semana iluminada e com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja.